Há 5 anos tramita aqui na Câmara um projeto de lei para punir gestores públicos da educação que não fizerem o dever de casa. É a Lei de Responsabilidade Educacional, inspirada na Lei de Responsabilidade Fiscal. No mês passado foi criada uma comissão especial para tratar da matéria e assim tentar dar celeridade à sua tramitação. E na linha está conosco o relator, o deputado Raul Henri, do PMDB de Pernambuco. Muito bom dia, deputado Raul Henri. Um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Em primeiro lugar, deputado, pediria que o senhor nos fizesse um pequeno resumo dos objetivos da Lei de Responsabilidade Educacional. Que papel exatamente ela vem jogar no nosso atual sistema educacional? Eu acho que a gente deve começar essa análise pelo diagnóstico. O fato é que o Brasil vive um grande apartheid educacional. Se a gente observar os dados do PISA de 2009, que é uma prova que a OCDE faz com alunos de 15 anos de 65 países do mundo, a gente vê que o Brasil ficou na 54ª posição. Se a gente colocasse só a rede privada do Brasil, o Brasil subiria para a 18ª posição, entre os 65. Se a gente colocasse só a rede pública, o Brasil cairia para a 59ª posição, a posição de número 59. Então há uma defasagem aí gritante, que é uma defasagem perpetuadora da desigualdade de renda no Brasil. Os alunos da escola privada, eles têm muito mais oportunidades no futuro mercado que eles irão disputar do que os alunos da escola pública. Então, como os pais da escola pública, das crianças que estão na escola pública, eles não têm a condição educacional, cultural, de exercer um controle social sobre a qualidade dessa escola, de pressionar gestores municipais, prefeitos, diretores de escola, governadores, é necessário que a regulamentação faça isso, que a regulação faça isso, né, que as instituições façam isso. Então, essa lei de responsabilidade educacional, ela tem por objetivo tensionar o sistema para que nós possamos avançar na qualidade da escola pública. Deputado, perdão, pode continuar. Não, o Brasil avançou em alguns pontos importantes. O Brasil universalizou o ensino fundamental, o Brasil conseguiu criar um sistema de financiamento, um sistema de avaliação, mas o problema da qualidade é um problema muito sério ainda. E, infelizmente, o que a gente percebe é que as famílias que têm filhos na escola pública não dispõem dessa condição de pressionar o sistema para que ele melhore a qualidade. O senhor acredita que problemas como falta de recursos para o uso dentro do sistema público de educação, falta de dinheiro, às vezes, para comprar material para os alunos ou fazer pequenas reformas, esses problemas passam pela gestão desses recursos dentro da escola? Ou mesmo, antes de chegar na escola, gestão das secretarias estaduais de educação? Sem dúvida nenhuma, passam pela questão da gestão. Agora, eu acho que a lei deve contemplar 3 pontos, basicamente. É claro que isso ainda vai ser discutido na comissão, nós ainda vamos começar o processo de audiências públicas, ouvir o ministro da Educação, ouvir outros educadores, outras instituições, mas eu acho que há alguns pontos que a lei tem que abordar. O primeiro deles, há muitos casos no Brasil em que as responsabilidades não estão claras, as atribuições não estão claras, e a gente não pode cobrar responsabilidades sem uma clareza na definição das atribuições. Eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil funciona à base de um regime de colaboração. E isso deixa muita ambiguidade. Por exemplo, a definição do currículo. Quem é que vai definir aquilo que os nossos alunos devem aprender? Há uma absoluta ambiguidade em relação a isso. Então é preciso deixar claro. Por exemplo, o ensino fundamental, ele deve definitivamente ficar a cargo dos municípios. A princípio eu defendo que sim. Vamos ouvir prefeitos e governadores. Mas isso são coisas, são áreas digamos assim, cinzentas, que precisam ficar esclarecidas. O segundo ponto, a gente deve definir o padrão mínimo de escola que a Constituição preconiza. Uma escola, para funcionar, ela tem que ter esses itens, esses insumos aqui. Professor concursado para todas as disciplinas, plano de carreira para esses professores, condições mínimas de infraestrutura, um conjunto de itens, de insumos que cada escola deveria ter e que constitui o padrão mínimo de qualidade da escola. E o terceiro ponto que a gente precisa ver é se a gente pode criar um sistema que cobre dos gestores municipais e estaduais, ou seja, prefeitos e governadores, pela qualidade da escola, pelo desempenho dela diante do sistema de avaliação do Ministério, diante do IDEB. Então, eu acho que esses 3 pontos a gente deve discutir e aprofundar para criar uma atenção maior sobre a qualidade do sistema. Sem criar essa atenção, sem estabelecer responsabilidades e cobrar essas responsabilidades, dificilmente a escola pública no Brasil
vai sair desse padrão de baixa qualidade em que ela se encontra. Deputado, o senhor usou uma palavra dura, mas eu acho que muito exata para descrever a situação da educação no país. Apartheid. De fato, parece muito claro que há uma situação de desigualdade de direitos, principalmente, muito intensa, muito dolorosa, inclusive para uma parte da população, para um país que pretende crescer e se firmar no mundo como a realidade atual aponta. Agora, essa falta de padronização não é em boa medida também responsável por esse apartheid? Quer dizer, mesmo quando temos uma lei, como é a lei do piso salarial dos professores, que estabelece um piso absolutamente ridículo para quem pretende remunerar formadores de cidadãos e de profissionais, que é de R$ 1.180 hoje, arredondando para cima. E vários estados ricos, importantes, como por exemplo Minas Gerais, não cumprem. Essa falta de uma padronização também não é responsável por esse apartheid. Como combatê-la? Sem dúvida. Esse segundo ponto que eu falei, quer dizer, um padrão mínimo de qualidade a ser exigido de cada escola pública no Brasil, seria um dos pontos que teriam que ser abordados pela lei, no meu entendimento. Você falou em apartheid, a palavra é essa mesmo, porque tem um estudo aí, um estudo clássico, um estudo de muita repercussão do economista Ricardo Paes de Barros, que hoje, inclusive, trabalha na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que mostra que 50% da desigualdade de renda no Brasil tem como origem a desigualdade educacional. E o Brasil, infelizmente, apesar de todos os progressos, ainda está entre os 10 mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda. Então nós temos que enfrentar isso. Se nós quisermos uma sociedade verdadeiramente justa, democrática, igualitária, nós temos que enfrentar essa questão da qualidade da educação na escola pública. O que você falou aí é rigorosamente verdadeiro. Isso é um direito da população. Então as instituições, como não há essa pressão social pela qualidade da escola, eu já vi muitas pesquisas quantitativas e qualitativas, nunca vi nenhuma pesquisa a população dizer que a educação é um problema. Ela diz que a saúde é um problema, que o desemprego é um problema, que a insegurança é um problema, mas eles não identificam a educação como um problema. Que em geral está na base, é um problema. Que em geral está na base dos outros problemas, né? Na base de todos os problemas. Mas a população que tem filhos na escola pública, ela teve uma escola de pior qualidade ainda, ou não teve escola. Então o filho sai de casa com sua farda, com material didático, tem uma merenda de qualidade razoável, e esse pai acha que essa criança está aprendendo, ela está na escola de boa qualidade, essa criança sai na 8ª série como analfabeta funcional, praticamente. Às vezes as pessoas não têm nem noção da má qualidade do ensino, né? Exatamente isso aí. Então, se as pessoas não têm essa percepção, as instituições têm que criar sistemas de regulação que pressionem o sistema para que ele funcione de maneira que proporcione uma melhor qualidade da educação dessas crianças. Agora, o governo federal, deputado, não deveria lançar mão de instrumentos que detém para, por exemplo, evitar... Eu pergunto, não seria possível decretar, por exemplo, intervenção no Estado? A gente sabe que prefeitos odeiam perder o poder sobre parte da sua verba. Não deveria decretar intervenção nos estados e municípios que não promovem o respeito à lei? Ou seja... se discute a criação de um novo mecanismo, sendo que os mecanismos atuais não são, o governo não lança a mão deles? Você foi num ponto importantíssimo. Esse terceiro item que eu falei que a lei deve contemplar, que é que instrumentos de pressão a gente vai utilizar para forçar os municípios e estados a proporcionarem a qualidade da escola pública, tem um estudo do então secretário da Presidência da República, Mangabeira Unger. Ele levanta 3 hipóteses. É um documento que está, eu creio que, disponível no site da Secretaria. A primeira hipótese é aquela em que o município ele atende às condições básicas da escola e ele atingiu as metas de qualidade. Esse, no caso, merece reconhecimento, premiação, menção honrosa, enfim, todos aqueles reconhecimentos que são necessários também para os que fazem o dever de casa. No segundo caso, aquele prefeito que atendeu às condições, ou seja, ele forneceu os insumos, mas a escola dele, a cidade dele, certamente por falta de qualificação técnica, não atingiu as metas de qualidade do IDEB. Então o MEC aí tem que fazer uma força-tarefa para ir a esse município, dar um apoio técnico a essa prefeitura, porque esse prefeito mostrou que fez o esforço para cumprir o dever de casa, mas não atingiu as metas de qualidade. Então ele precisa de um apoio técnico. E o terceiro caso, aquele prefeito que nem proporcionou, nem forneceu os insumos, nem atingiu os objetivos de qualidade. Nesse caso aí, o que nós defendemos a princípio
é que ele fique na condição de ser processado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. O cancelamento dos recursos prejudicaria, em primeiro plano, as crianças, a população. Então nós achamos que quem deve ser punido a princípio, essa é uma discussão que vai ser aberta ainda, é o gestor. Então ele fica passível de uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa. É como se ele não tivesse cumprido com os seus deveres e aí ele pode ser processado. Há uma discussão que também inclui a lei de inelegibilidade, mas tudo isso vai ser submetido à comissão. Agora, eu acho que você tem razão quando coloca que nós temos que ter instrumentos de pressão para que esses gestores deem conta do seu dever de casa. Deputado, aproveitando que o senhor falou aí da responsabilização do gestor pelo projeto, quem seria punido se não cumprisse, se não fizer uma boa gestão dos recursos para a educação? Seria o quê? Seria o prefeito, o governador, os próprios secretários, de repente diretores de escola? A tendência, pelo que eu tenho conversado com as pessoas que compõem a comissão, é que o responsabilizado seja o prefeito e o governador. Se a gente começar a responsabilizar diretor de escola, a gente vai criar uma seleção negativa dessas pessoas. Ou seja, o diretor da escola vai para lá, sabendo que ele pode ser punido, de repente ele não recebe as condições para gerenciar a sua escola, e ele termina sendo punido sem ter culpa, sem ter responsabilidade. Então, o grande responsável pelas redes municipais e estaduais são governadores e prefeitos. Então é sobre eles, inclusive é o elo mais forte dessa corrente. Eles que têm que ser impressionados para elevarem o padrão das suas redes públicas. Perfeito. Quero agradecer muito mais uma vez ao deputado Raul Henrique, PMDB, que é o relator desse projeto, importante projeto, PMDB de Pernambuco, relator do projeto da Lei de Responsabilidade Educacional, que agora ganhou uma comissão especial na perspectiva de ampliar a celeridade da tramitação desse projeto. Deputado Raul Henrique, mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço a vocês. E queria só esclarecer que as opiniões que eu expressei aqui são ainda opiniões pessoais. Todo esse tema vai ser submetido à comissão, nós teremos uma ampla discussão, estamos pensando em concluir os trabalhos em abril ou maio do próximo ano. Então, as opiniões que eu expressei aqui não são opiniões da comissão, são minhas opiniões pessoais para submeter essas ideias ao debate da comissão e da sociedade. Eu acho que é uma lei muito importante e o Brasil não pode perder essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Um abraço para vocês e para os ouvintes da Rádio Câmara.